Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Muito bem, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Vamos continuar falando sobre eleições 2024. Pois é, pessoal, estão ocorrendo eleições aí mundo afora, né? Estivemos fazendo vídeos sobre eleições lá na Venezuela que ocorreram no dia 28 de julho e a tensão continua por lá. Entrem na playlist aí do Eleições 2024, fiz vídeo falando sobre a atual situação lá na Venezuela. Ontem fiz vídeo sobre eleições americanas que vão ocorrer lá nos Estados Unidos, Kamala Harris versus Donald Trump. Também fiz vídeo ontem falando a respeito e vamos continuar acompanhando tanto na Venezuela quanto nos Estados Unidos. Vai haver agora, dia 10 de setembro, debate entre Kamala Harris e Donald Trump, né? A democrata e o republicano, né, pessoal? Vamos acompanhar aí o desenrolar aí do finalzinho aí de campanha dos dois candidatos que em novembro vão estar disputando os votos dos americanos para quem vai estar aí comandando os Estados Unidos nos próximos 4 anos, né, pessoal? Muito bem. Mas hoje nós vamos falar sobre Brasil, sim, eleições municipais que vão ocorrer Brasil afora, pessoal. E escolhemos dois dos maiores colégios eleitorais aqui do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Saiu pesquisa Datafolha atualizada no dia de hoje, pessoal. Então, vamos falar sobre a situação de Rio de Janeiro e de São Paulo, pessoal. Muito bem, São Paulo continua aí com a situação completamente indefinida, né, pessoal? Datafolha. Boulos tem 23%, Ricardo Nunes 22%, Pablo Marçal 22%, empate triplo se mantém na eleição de São Paulo. Provavelmente, muito pouco provável, né, que não haja segundo turno lá em São Paulo, né, menos de um mês aí das eleições, né, praticamente, pessoal. Então, muito difícil que mude, né? Boulos manteve os mesmos 23% da pesquisa anterior, Marçal oscilou dentro da margem de erro, de 21% para 22%, e assim como Nunes, que tinha 19% e agora tem 22%. Pessoal, vamos lá falar sobre a situação lá em São Paulo, né? A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, hoje, dia 5 de setembro, sobre a eleição para a Prefeitura lá de São Paulo, mostra o mesmo cenário do levantamento anterior, com 3 candidatos tecnicamente empatados. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, tem 23% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 22%. E o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, também tem 22%. É a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral no rádio e na TV. A margem de erro aí é de 3 pontos percentual, né, pessoal? Essa aí é a pesquisa feita após aí o início da campanha eleitoral obrigatória aí na rádio e na TV, né? Boulos manteve os mesmos 23%, não houve mudança após o início da campanha, né, na televisão e na rádio. Na pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 22 de agosto, Marçal oscilou de 21 para 22%, e Nunes foi de 19 para 22. Essas variações estão dentro da margem de erro, pessoal. Não houve muita mudança, mesmo depois, após o início da campanha no rádio e na televisão, né? A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, oscilou positivamente de 8 para 9%, e o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, oscilou negativamente de 10 para 7%. Acho que teve maior queda aí foi o da Atena, né, pessoal? Os dois estão tecnicamente empatados. Muito bem. Guilherme Boulos, do PSOL, 23%. Olha os números, né, pessoal? Vamos lá. Ricardo Nunes, do MDB, tem 22%. Pablo Marçal, do PRTB, 22%. Tabata Amaral, do PSB, 9%. José Luiz da Atena, do PSDB, 7%, Maria Helena, do Novo, 3%, Bebeto Haddad, do DC, 1%, Ricardo Senesi, do UP, 1%, João Pimenta, do PCO, 0%, Altino Prazeres, do PSTU, 0%, branco, nulo, nenhum, 8%, não sabe, 4%. Muito bem, intenção de voto aí, pessoal, né? Pessoal, vamos que vamos, né? Continuar aqui. A pesquisa foi realizada dia 3 e 4 de setembro, né? Foi terça e ontem, quarta-feira, né, pessoal? Entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. E está aí registrada lá no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 03608/2024. Pesquisa espontânea. No cenário espontâneo, é quando os nomes dos candidatos não são mostrados aos entrevistados. 38% ainda estão indecisos sobre em quem votar. Em agosto, eram 48%. Deu uma boa queda aí, né, pessoal? Vamos lá. Vamos ver como é que ficaram os números na pesquisa espontânea?
Guilherme Boulos, 19%, Pablo Marçal, 15%, Ricardo Nunes, 10%, Tabata Amaral, 4%, atual prefeito, 2%, Datena, 1%, Maria Helena, 1%, candidato do PT no PT e candidato do Lula, 1%. Acredito que essa pergunta foi devido ao Lula ser o atual presidente da República, né, pessoal? Outras respostas, 2%, em branco e nenhum, 7%, não sabe ou se recusou a responder, 38%, pessoal. Muito bem. A pesquisa da Datafolha também fez simulações de segundo turno e o prefeito Ricardo Nunes venceria tanto Boulos quanto Marçal. Numa eventual disputa entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL aparece à frente 45% a 39%, pessoal. Muito bem. Intenção de voto, né, para a Prefeitura de São Paulo não é possível segundo turno entre Nunes e Marçal. O Ricardo Nunes aparece com 53% e Pablo Marçal 31%, pessoal. Em branco ou nulo, 15% e não sabe 2%. Essa é a intenção de voto no possível segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, pessoal. Muito bem. Vamos continuar lendo aqui. Tem também intenção de voto na Prefeitura de São Paulo, possível segundo turno entre Boulos e Nunes. A pesquisa, né, também é do atual prefeito e o Guilherme Boulos. Muito bem, pessoal. Ricardo Nunes com 49%, Guilherme Boulos com 37%, branco ou nulo, 11%, e não respondeu ou não sabe, 2%. Muito bem. Intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, possível segundo turno, entre aí o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal. O Guilherme Boulos com 45%, como já falamos, né? Pablo Marçal com 39%, nulo em branco 12% e não sabem 3%. E a rejeição, pessoal, como é que ficou a rejeição dos candidatos, né? Marçal 38%, Guilherme Boulos 38%, Datena 32%, são os candidatos com maiores taxas de rejeição, segundo aí o Datafolha, pessoal. Muito bem. Pablo Marçal com 38%, Guilherme Boulos com 37%, o Datena com 32%, Ricardo Nunes com 21%, Tabata Amaral com 17%, João Pimenta com 17%, Bebeto Haddad com 16%, Altino Prateres com 14%, Maria Helena com 13%, Ricardo Senesi com 10%, rejeita todos, não votarei em nenhum deles 2%, votarei em qualquer um, não rejeita nenhum deles 1%, ou não sabe 4%, né, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui. Decisão de voto. Boulos e Marçal têm os eleitores mais convictos. Entre os eleitores de Boulos, 75% estão totalmente decididos e 25% ainda podem mudar de voto. Entre os eleitores de Pablo Marçal, 70% estão decididos e 30% ainda podem mudar. Boulos está totalmente decidido, 75%, ainda pode mudar, 25%. Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, pessoal, está totalmente decidido a votar, 52%. O voto ainda pode mudar, 46%. E Pablo Marçal está totalmente decidido, 70%. O voto ainda pode mudar, 30%. Entre eles, né, é um dos mais altos, né, também, né, o Boulos está 75%, Marçal vem em segundo, né. Tabata Amaral, 43%, está totalmente decidido e o voto ainda pode mudar, 57%. E José Luiz da Atena, totalmente decidido a votar, 35%, e o voto ainda pode mudar, 65%. Muito bem. Escolha o candidato que o voto está decidido ou ainda pode mudar. Guilherme Boulos, 75%, está totalmente decidido, né, como já acabamos de falar. Ricardo Nunes, 52%, Pablo Marçal, 70%, Tabata Amaral, 43%, e Datena, 35% estão decididos a votar. São os principais nomes aí, né, lá na eleição de São Paulo, pessoal. E o conhecimento sobre eles, pessoal? Datena, Nunes e Boulos são os candidatos mais conhecidos. Datena, 97% conhecem, Ricardo Nunes, 90%, Guilherme Boulos, 86%, conhecem, né? Pablo Marçal, 76%, Tabata Amaral, 67%, Maria Helena, 42%, Bebeto Haddad, 25%, João Pimenta, 21%, Ricardo Senesi, 15%, Altino Prazeres, 15%. Muito bem, pessoal, esse é o cenário aí lá em São Paulo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, que já tem um cenário completamente diferente, pessoal. Muito provavelmente não haverá segundo turno. O atual prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, vai
Está na ponta aí, muito provavelmente vai ser reeleito em primeiro turno, pessoal. A margem dele aumentou diante aí dos seus adversários, né, pessoal? O Datafolha, para prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem 59%. Ramagem 11% e Tarcísio 6%. A pesquisa entrevistou 1.106 eleitores de 16 anos ou mais entre 3 e 4 de setembro também, terça e quarta-feira, né? A margem de erro de 3% para mais ou para menos. Muito bem, vamos falar sobre Rio de Janeiro, que está com a situação aqui, parece estar já decidido, né, pessoal? Tem um mês aí só antes das eleições, é muito difícil que ocorra só uma hecatombe, vai mudar realmente aí o cenário aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal? O Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, do PSDB, aqui no Rio de Janeiro, pessoal, mantém sua liderança na corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na eleição desse ano, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira, contratada pela Globo, o levantamento é o primeiro após o término dos registros de candidatura na Justiça Eleitoral. Estou lendo, pessoal, notícias do site do G1, que tem ainda a presença, né, de Rodrigo Amorim, mas vou estar lendo uma notícia do site Metrópolis. O Rodrigo Amorim está fora das eleições aqui no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Mas já vou falar sobre isso. Muito bem. A pesquisa mostra que o atual prefeito, com 59% das intenções de voto, uma oscilação de 3% dentro da margem de erro, em relação aos 56% da pesquisa anterior, feita entre 20 e 21 de agosto. Na sequência, vem Alexandre Ramagem e Tarcísio Mota do PSOL, Alexandre Ramagem do PL e Tarcísio Mota do PSOL, com 11% e 6%, respectivamente. Muito bem. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, né, pessoal? Os dois, né, o Tarcísio e o Ramagem, estão em empate técnico, né, pessoal? E a pesquisa está aí registrada aí pela Globo no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ 07390-2024. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos ver os números aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Paes tem 59% do PSD, né? Alexandre Ramagem do PL tem 11%, Tarcísio Mota tem 6%, Rodrigo Amorim 2%, que está fora das eleições, já vamos falar sobre ele, né, pessoal? Marcelo Queiroz 1%, Ciro Garcia 1%, Juliette Pantoja 1%, Carol Esponza 1%, Henrique Simonadi 0%, em branco nulo nenhum 11%, não sabem 7%. Muito bem. Nesta quinta-feira, o Tribunal Regional indeferiu, vamos estar falando sobre isso mais, né, pessoal? A candidatura de Rodrigo Amorim à Prefeitura do Rio de Janeiro, uma pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro. O nome do candidato ainda foi mostrado aos entrevistados. Isso aconteceu hoje, né, pessoal? O indeferimento aí, a negação da candidatura do Rodrigo Amorim. Pesquisa espontânea. O Datafolha também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que o nome dos candidatos não são apresentados. E nesse cenário, 39% ainda estão indecisos sobre em quem votar. Eduardo Paes, do PSD, aparece em primeiro lugar com 39%, Alexandre Ramagem, do PL, com 7%, Tarcísio Mota, do PSOL, com 3%, no atual prefeito, 1%, outras respostas 3%, em branco nulo nenhum por cento, e não sabe 39%, pessoal. Esse aí é o cenário. É a rejeição também dos candidatos, né? A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Muito bem, Alexandre Ramagem aparece em primeiro lugar com 29%, Tarcísio Mota com 24%, Ciro Garcia com 23%, Rodrigo Amorim com 15%, Juliette Pantoja com 15%, Marcelo Queiroz com 15%, Eduardo Paes é o atual prefeito com 14% e Carol Esponza com 14% também. Henrique Simonadi, 12%, rejeita a todos, não votaria em nenhum, 5%, votaria em qualquer um, 3%, não sabe, 12%, né? Respondendo aí a rejeição, aí, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. E o grau de conhecimento dos candidatos. O Eduardo Paes conhece muito bem 69%, um pouco 20%, só de ouvir falar 10% e não conhece 1%. Ciro Garcia conhece bem 15%, um pouco 21%, só de ouvir falar 34% e não conhece 30%. Tarcísio Mota, do PSOL, conhece muito bem 21%, pouco 18%, só de ouvir falar 27% e não conhece 33%. Marcelo Queiroz, do PP, conhece muito bem 5%, um pouco
15%, só de ouvir falar 28% e não conhece 52%. Alexandre Ramagem conhece muito bem 13%, um pouco 16%, só de ouvir falar 25% e não conhece 46%. Rodrigo Amorim conhece muito bem 6%, um pouco 13%, só de ouvir falar 22% e não conhece 59%. Muito bem, pessoal. A avaliação da gestão de Eduardo Paes. A avaliação do trabalho do atual prefeito Eduardo Paes subiu em comparação com a pesquisa anterior divulgada em agosto. Segundo o levantamento, a gestão do prefeito foi considerada ótima ou boa por 50% dos eleitores. Eram 45% na pesquisa anterior e ruim ou péssima por 13%. Né, e foi mantida aí as 13% na última pesquisa. O trabalho do prefeito foi considerado como regular por 35% dos entrevistados, eram 38%, e apenas 1% não soube opinar. Pois é, pessoal, agora vamos aí, deixamos aqui o site do G1 e vamos para o site do Metrópolis falar sobre Rodrigo Amorim, que teve a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro indeferida, ou seja, negada aí pelo Tribunal Regional Eleitoral. A juíza Maria Paula Gouveia Galhardo define também que ainda que o dinheiro público que seria destinado à campanha seja devolvido, né? O dinheiro público que seria destinado à campanha de Rodrigo Amorim tem que ser devolvido, né? Segundo o site do Metrópolis. Vamos lá, pessoal. O registro de candidatura de Rodrigo Amorim, do União Brasil, à Prefeitura do Rio de Janeiro, foi indeferida pela juíza Maria Paula Gouveia Galhardo. Nesta última quinta-feira, hoje, né, pessoal, dia 5 de setembro, o deputado estadual também terá que devolver todo o dinheiro recebido que usaria para a campanha. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por conta da condenação de 1 ano e 4 meses do deputado que teria ofendido a vereadora do Niterói, Beni Brioli, do PSOL, durante o discurso de uma sessão na Assembleia Legislativa, na Alerj, em maio de 2022. A condenação foi convertida em pagamento de 70 salários mínimos e a prestação de serviços comunitários para pessoas em situação de rua. Amorim referiu-se à vereadora como boi zebu e aberração da natureza, pelo fato dela ser uma pessoa trans. O deputado foi condenado pelo crime de violência política de gênero em maio desse ano. Os procuradores regionais eleitorais Neide Cardoso de Oliveira e José Augusto Simão defenderam a vereadora, alegando que ele constrangeu, humilhou e perseguiu a vítima Beni Brioli, com menosprezo e discriminação, subjugando-a. Amorim conseguiu suspensão momentânea da pena após recorrer da decisão. O político ainda tinha conseguido o efeito suspensivo da condenação até que a corte terminasse de julgar os argumentos da defesa de Amorim. O julgamento foi por 4 votos a 3. Com a condenação, ele fica inelegível até 2032. O deputado ainda pode recorrer, mas não vai dar mais tempo, né, pessoal? Já está aí em cima das eleições, então esse aí é o conteúdo de hoje, pessoal. Notícias aí sobre eleições de 2024. E eu quero aproveitar para convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou até esse conteúdo. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada, meu amigo, minha amiga. E você que chegou pela primeira vez aqui ao canal Justiça em Foco Notícias, esteja se inscrevendo aqui conosco. Toca lá no dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like é muito importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas tão especiais, assim como você, meu amigo, minha amiga. E tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Procura lá nas nossas redes sociais e compartilhe conosco as suas opiniões. Aqui também, nos nossos conteúdos, é extremamente importante. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber o que você pensa dos nossos conteúdos, dos nossos assuntos. Também aceitamos sugestões, fazemos vídeos aqui que são sugestões dos nossos inscritos, pessoal. Pois é, então é isso. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo conteúdo, se assim o Senhor permitir. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.